Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Uma das maiores agências de futebolistas do mundo chegou a Portugal e está pronta a potenciar o talento nacional nos grandes palcos europeus. Nomes como Maxi Gomes, Jack Grealish, Eduardo Camavinga e Luke Shaw são apenas alguns dos grandes nomes do futebol representados pela ICM Stellar Group. Clemente Araújo é chefe da delegação em Portugal da ICM Stellar Sports, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Para já vou apresentar então Nuno Vinha, muito obrigado, e também o Nuno Braga. Olá, Zé Carlos. Obrigado pela presença dos dois neste Jogo Económico e avançamos sem mais demoras para o hat-trick desta semana. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, a semana foi marcada, de certa forma, pela entrevista a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, e podíamos, de facto, para aqui trazer muitos números para cima da mesa para discutir, mas vamos falar precisamente da cláusula de rescisão do treinador da equipa rival. 30 milhões de euros é essa a cláusula de rescisão de Ruben Amorim no Sporting, o treinador que cumpriu ao serviço dos Leões a segunda temporada, sem o título de campeão revalidado, sem a Taça de Portugal conquistada, troféus que viajaram, como se sabe, para Norte, mais concretamente para o Museu do Futebol Clube do Porto. Esses eram os grandes objetivos da equipa orientada por Ruben Amorim, que se contentou apenas com as vitórias na Supertaça logo no início da época e na Taça da Liga, numa final diante do rival Benfica. Ainda assim, Ruben Amorim é de facto um treinador muito bem visto, cobiçado por grandes clubes, chegou a ser apontado, recordo, ao lugar de Pochettino, de saída do Paris Saint-Germain. Também Luís Filipe Vieira, como já fizeste essa referência, disse esta semana que se fosse ainda o presidente do Benfica, teria convencido Ruben Amorim a mudar-se para a Luz e nem hesitaria em pagar a cláusula de rescisão do treinador. Nuno, como é que viste estas declarações de Vieira? Pagava-se a cláusula e Ruben Amorim no Benfica? Em primeiro lugar, olá, boa tarde a todos. Olá, Nuno, olá, Zé Carlos. Em primeiro lugar, vou começar pelo fim. Isto parece estranho, mas eu vou começar pelo fim. Acho muito bem que o atual presidente do Benfica, o Rui Costa, não tenha respondido à letra. E não tenha alimentado um ping-pong de intervenções que obviamente podem pôr em causa a sua própria capacidade de margem de ação enquanto gestor daquela empresa que é o Benfica. Primeiro, começar logo pelo fim, acho que ele não respondeu e acho que fez muito bem. Segundo ponto, de facto, o Luís Filipe Vieira está habituado a este género de coisas. Ele viu isto acontecer quer dizer, não foi bem assim, mas foi Jorge Jesus trocou o Benfica pelo Sporting e ele na altura aquilo não deve ter soado muito bem. Eu acho que os adeptos do Benfica, muitos adeptos acharam que não havia problema nenhum, que não se perderia nada com isso. Mas isto é uma atuarda lançada para o ar. Primeiro tem algo de bravata ao dizer que conseguiria convencer o Ruben Amorim a vir para o Benfica. Não sei se conseguiria, se não. Acho difícil. Acho que os 30 milhões de euros de cláusula de rescisão para um treinador como o Ruben Amorim pelo Benfica são incomportáveis. O Benfica não tem essa capacidade. Não sei que capacidade é que tem, se pode pagar metade, se pode pagar um terço, não faço ideia. Acho que esse género a não ser que fizesse como o Sporting fez, que foi ir buscá-lo ao Braga, mas depois não pagar imediatamente, depois fazer ali um acordo. Acho que tudo isto é demasiada importância para uma pessoa que é arguida na justiça, que fez uma série alegadamente fez uma série de tropelias dentro do clube e utilização até de recursos do clube para proveito próprio, alegadamente. Portanto, acho que é ponto final nessa conversa. O Ruben Amorim é um excelente treinador, foi falado para o PSG, é verdade, mas também muitos outros têm sido falados, o próprio Mourinho tem sido falado para isso, para esse cargo. Está a fazer um excelente trabalho no Sporting, é natural que desperta cobiça, mas isto parece-me ser uma provocação ao atual presidente do Benfica e um pouco mais. E espera-se pelo menos um verão quente para os lados da Luz. Acredito que sim.
estamos a falar do Benfica, e o próximo número é precisamente para falar de um ex-defesa do Benfica. São praticamente 110 milhões de euros, é o valor de mercado atribuído ao defesa central português, Ruben Dias, segundo o Observatório do Futebol, o ex-Benfica, que se encontra atualmente ao serviço do City de Inglaterra, lidera mesmo a lista de jogadores com maior potencial de venda, ou seja, em valor de mercado, se olharmos apenas para os jogadores que atuam na sua posição. Se alargarmos a lista a todas as posições, aí o Ruben Dias cai para o 9º lugar, não deixa, no entanto, de ser uma excelente classificação, uma vez que no futebol há a tendência para se valorizar mais quem atua do meio campo para a frente. E Nuno, é a grande ausência da seleção neste momento, de facto um defesa que pegou a destaca naquela que é considerada por muitos a melhor equipa do mundo e de facto é provavelmente um resultado de uma formação que estava a funcionar bem, que é a formação do Benfica, e que pelos vistos agora não tem estado tão ativa e pelo menos não tem tantos jogadores no plantel principal, se calhar como poderia ter. Eu acho que é um bom indício um bom sinal daquilo que era e daquilo que ainda é a formação do Benfica. Nós não nos podemos esquecer que a equipa da Youth League do Benfica, a equipa sub-19 do Benfica, ganhou a Youth League deste ano, que é, grosso modo, a Liga dos Campeões das camadas jovens da UEFA, com excelentes jogadores, com excelentes sinais. Já há jogadores da formação a entrar paulatinamente pela equipa principal e a fazer o seu percurso com vista a desenvolverem também o seu potencial e eventualmente virem a ser vendidos com mais-valia para o clube, com grande mais-valia para o clube nos anos próximos. O Ruben Dias foi um jogador, acho que, quer dizer, com não só um potencial enorme, com uma habilidade enorme. Uma capacidade de liderança também muito grande, não é, Nuno? Desculpa? Capacidade de liderança. Certo, também, mas houve uma coisa que na altura, uma característica dele que na altura levantou muitos brolhos na altura em que ele se mudou para o futebol inglês. Muito se disse que o Ruben Dias não ia ter o temperamento para aguentar um jogo inteiro na Premier League sem ser expulso, sem ver 2 ou 3, sem ver 2 amarelos e ser expulso imediatamente. Ele, não sei se teve algum trabalho específico sobre isso ou não sei se os árbitros são mais permissivos para aquele jogo físico que ele usa ou não sei se teve algum tipo de trabalho do treinador para lhe pedir alguma contenção. O que é certo é que o Ruben Dias tem feito muitas partidas, não tem sido um jogador com grandes incidentes relacionados com agressividade, também cresceu, também amadureceu, também ficou mais velho, está numa equipa que joga quase sempre para ganhar e para títulos. Enfim, é um jogador que comprovou toda a sua qualidade e que agora sim, podes dizer, e bem, faz muita falta neste momento à seleção nacional, mas que quando entrar em pleno outra vez vai reforçar ainda mais uma equipa que já é de si forte. E por falar em Benfica, temos alguns jogadores que de facto estão a aparecer com grande preponderância na equipa principal do Benfica, também na seleção sub-21, estiveram esta semana em grande destaque, Paulo Bernardo, Henrique Araújo. Acreditas que a chegada de Robert Schmidt ao Benfica vai dar aqui um novo elan à formação do Benfica? Isto numa altura em que, enfim, já temos a chegada de Bá para o lado direito da defesa. Temos também a perspectiva de que outros jogadores cheguem, como Mário Götze. Como é que tu vês este equilíbrio que deve ser sempre acautelado entre a capacidade de aproveitar os jogadores da formação e a chegada de jogadores mais experientes? Eu acho que uma das grandes valias, um dos grandes benefícios dos 3 grandes portugueses terem apostado regularmente e nas últimas temporadas em treinadores portugueses tem sido perfeitamente aquela falta de necessidade de se adaptar a um futebol diferente, adaptar à história, adaptar-se. Quando eu digo à história, não é a história do clube, é ao percurso daquela equipa, ter conhecimento de onde é que ela vem, como é que jogava, etc. Quais é que eram as ligações daqueles jogadores.
perceber a cantera, perceber a formação, perceber as oportunidades que aí existem, e esse trabalho eu acredito que o novo treinador do Benfica vai ter que fazê-lo, e vão ter que lhe dar algum tempo até ele se aperceber onde é que está, com quem é que está a trabalhar, quais é que são as características dos jogadores, etc. Se não lhe derem esse tempo, se forem imediatistas, eu diria que lhe estão a cortar em alguma medida as hipóteses de ele ter êxito no Benfica. Por outro lado, é um treinador um treinador alemão com uma escola, e essa escola também fala muito sobre o aproveitamento dos jogadores mais jovens, dos jogadores das equipas das camadas, etc. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a adaptação de um treinador que não conhece, quer dizer, pode ver muita televisão sobre o campeonato português, mas não o conhece verdadeiramente, e vai começar a conhecê-lo agora visto de dentro, vai conhecer o clube visto de dentro, e vai perceber quais são as linhas em que se pode mexer dentro do próprio clube que o contratou, e o que é que lhe permitem ou não permitem fazer com contratações e com a promoção dos jogadores mais jovens. Portanto, esse trabalho todo, eu diria que ele parte em alguma desvantagem em relação a treinadores que já tenham um conhecimento mais aprimorado do futebol português, mas enfim, foi uma escolha da direção do Benfica. É um treinador com potencial e, portanto, há que lhe dar algum tempo. Se puxarem muito por ele e apertarem muito em procura de resultados rapidamente, podem ter uma surpresa desagradável. E por falar em treinadores, vamos continuar a falar de treinadores neste hat-trick, não é, Nuno? Chega praticamente aos 156 milhões de euros o valor do plantel do Flamengo, clube treinado por Paulo Sousa, o treinador português contratado no início desta temporada, orienta o segundo plantel mais valioso do Brasileirão, só fica mesmo atrás do Palmeiras, do também português Abel Ferreira. A temporada dos rubro-negros tem sido, no entanto, uma desilusão. Ocupam o 11º lugar da Liga e já se ergueram vozes de discordância, também descontentamento em relação ao trabalho de Paulo Sousa. E de facto, Nuno, temos aqui um leque bem preenchido de treinadores portugueses a orientar as equipas mais significativas do Brasileirão. Sabíamos que o trabalho de Paulo Sousa no Flamengo não iria ser fácil, é uma torcida, como se diz no Brasil, muito difícil de agradar, e de facto, se calhar ainda tem muito presente a memória de Jorge Jesus, porque há essa comparação imediata com treinadores portugueses. De facto, Paulo Sousa precisa aqui de tempo num campeonato que não é nada fácil. A conversa que estávamos a ter para o Roger Smith, aqui aplica-se um bocado, é a mesma coisa, com as devidas distâncias, com a diferença nos campeonatos, com a diferença naquilo que é o próprio ritmo de jogo, naquilo que é mas na exigência não é muito diferente. O Flamengo é o Benfica do Rio de Janeiro, é o clube com o maior número de adeptos, é o clube onde a pressão é maior, é o clube onde os resultados, onde o clube joga sempre para ganhar, em todas as competições em que estiver joga para ganhar, e isso coloca uma pressão enorme, especialmente tendo em conta que os outros clubes brasileiros reforçaram-se bastante bem. O Palmeiras, que era uma equipa, não digo era uma das equipas, uma das principais equipas de São Paulo, mas não era aquela equipa que nós associamos ao São Paulo, não era o Corinthians, não era o Santos, não era o São Paulo, o próprio São Paulo FC, portanto, não era uma equipa habituada a estar nestas andanças, mas obviamente que se reforçaram bastante bem. Há outras equipas muito fortes no Campeonato Brasileiro, e eu devo dizer que o Campeonato Brasileiro é mais competitivo em termos de disputa dos resultados do que o Campeonato Português. Veja-se o último campeonato nacional, que foi conquistado pelo Futebol Clube do Porto, que ganhou com 91 pontos. Portanto, quer dizer, praticamente não perde, os grandes não perdem pontos. No futebol brasileiro, sim, os clubes, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Corinthians, o Grêmio, todos eles perdem pontos contra outras equipas, às vezes de forma quase rotineira. Portanto, eu diria que o Paulo Sousa tem aqui um grande trabalho pela frente, primeiro a motivar aqueles jogadores, depois a pô-los a jogar à maneira como ele entende que devem estar a jogar, e depois é preciso que essa maneira que ele entende ser necessária para aquele clube e para aquela equipa resulte em vitórias e em pontos. Se tudo isso se alinhar, estas coisas no futebol é preciso muitos ses estarem no lugar para que as coisas corram bem.
e se houver alguma paciência por parte eles chamam, no Brasil dizem a diretiva, se houver paciência por parte da diretiva do Flamengo para lhe dar hipótese, então aí pode ser que ele tenha um futuro interessante no Flamengo, sendo que, enfim, nós já sabemos que não é para ficar muito tempo, porque os clubes brasileiros são tal como os portugueses, não estamos a falar de clubes como a Inglaterra, onde se fica 15 anos como o Sir Alex Ferguson. Está completamente fora de hipótese esse tempo. Nuno Braga, muito obrigado por teres trazido os números do Hat-Trick. Voltas numa das próximas edições do Jogo Económico. Nuno Vinha, acompanha-me para a segunda parte para falarmos de talento no futebol nacional. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. A ICM Stellar Group é uma das maiores agências de futebolistas do mundo e inaugurou recentemente a delegação em Portugal. Há 5 anos que trabalha o mercado português e representa 44 jogadores de 12 clubes nacionais. Vamos saber neste Jogo Económico o que tem o talento futebolístico português a oferecer ao futebol mundial. Para esta edição convidámos Clemente Araújo, é chefe da delegação em Portugal da ICM Stellar Sports. Muito obrigado então, Clemente, por estar connosco neste Jogo Económico. De facto, o talento futebolístico português é enorme, temos jogadores, treinadores, de facto um talento enorme que se espalha pelos 4 cantos do mundo, mas pergunto-lhe porquê só agora que a Stellar chega a Portugal oficialmente. Muito boa tarde, mais uma vez agradeço a oportunidade. Só agora não, nós já estávamos cá há 5 anos. Há 5 anos. Mas oficialmente, digamos, não é? Oficialmente. Pelo menos de forma oficial. De forma oficial, temos agora uma casa própria, que inauguramos muito recentemente no Porto. Será a primeira base, mas a ideia é termos também em Lisboa muito brevemente um escritório. Porque só agora é que temos jogadores e fruto do crescimento sustentado que esta empresa tem, primeiro tem-se jogadores e depois abre-se escritórios. Claro. Mas estamos aqui para ficar e para crescer. E o que é que esta presença oficial que já nos falou, o que é que esta presença oficial pode acrescentar em termos daquilo que já é a vossa presença, enfim, vamos chamar assim informal. Não é informal naturalmente, mas não era oficial como falámos há bocadinho. Quantos jogadores é que tem neste momento em Portugal? De quantos clubes portugueses? E se me puder falar um bocadinho dos escalões etários também seria interessante para perceber essa presença. Porquê Portugal? Primeiro, permito esclarecer que, obviamente, um país tão pequeno que produz tanto talento, era impensável um grupo como nós não estarmos presentes num dos principais mercados de futebol europeus e mundiais. E a nossa tradição futebolística fala por nós em relação a isso. Neste momento temos cerca de meio centenar de jogadores, dispersados por mais de uma dezena de clubes. O nosso projeto é sempre fundamentado na formação, em pegar neles pequeninos e fazer deles homens, que é assim que a gente diz, e temos tido alguns sucessos no caminho que temos percorrido nos últimos 5 anos, e neste momento, com esta abertura do escritório, é para sedimentar mais o projeto e crescer. E estamos nesta fase, em fase de crescimento, e a vinda cá do Jonathan foi mesmo para isso, para viva voz a administração poder mostrar ao mundo do futebol que estamos aqui com um projeto credível e que quer crescer e que vai crescer com toda a naturalidade. Clemente, pergunto-lhe relativamente àquele que é o enorme desafio de agenciar um futebolista nos dias de hoje. São muitas as situações que se colocam, porque um jogador hoje em dia de facto tem uma presença nas redes sociais, tem uma exposição muito maior do que aquela que tinha há 10, 15 e há 20 anos, então nem se fala. Pergunto como é que a Stellar lida com essa realidade que é absolutamente incontornável, de um jogador que tem um perfil numa rede social, que tem aqui uma dimensão ao nível das redes que
muitas vezes que tem de ser naturalmente consentânea com a imagem do profissional, mas pergunto-lhe de facto, quais são os maiores desafios de representar futebolistas? Bom, referiu aí um ponto que é essencial hoje em dia. Hoje, gerir a carreira de um futebolista não se trata só dentro do campo. Existe um mundo muito importante fora do campo. E para isso nós somos diferenciados, porque nós temos departamentos criados em todas as áreas, referiu as redes sociais, temos departamentos criados na área da comunicação, imagem, na área da psicologia, na área da nutrição, o próprio scouting, a própria videoanálise, por aí fora. Isto porquê? Porque hoje gerir a carreira de um jogador, se vamos gerir desde o início até ao fim, temos de ter várias valências em que o jogador, conforme vai progredindo na sua carreira, essas valências possam ser introduzidas. E se não tiver essa chamada chave na mão, obviamente que há áreas em que o jogador necessita de apoio que ficam defraudadas. Na ICM Stellar isso não acontece, porque internamente temos todas essas valências e esses departamentos criados, mesmo porque o próprio mercado hoje assim necessita, e se queremos ser diferenciados no serviço que providenciamos aos nossos clientes, temos que primar por isso, por ter coisas diferenciadas, obviamente. Clemente, pergunto-lhe qual é a idade do jogador mais novo representado pela Stellar em Portugal? Em Portugal, agenciar um jogador acho que é uma coisa que está um bocadinho desmistificada, porque tudo tem começado muito cedo. Nós somos apologistas que a idade dos 16 anos, que é verdadeiramente quando começa a carreira profissional de um jogador, que é quando a lei permite que haja um contrato laboral entre a entidade, clube e o jogador, e essa deveria ser a idade correta para se começar a trabalhar um jogador. Infelizmente o mercado português isso não acontece e somos obrigados a trabalhar um pouco mais cedo, dos 14, 15, a ver ali alguma linkagem, até porque temos um campeonato nacional de sub-15 que se disputa a nível nacional e começa tudo muito mais cedo do que outros países. Mas é o mercado que temos, mas a média de idades que começamos a trabalhar é essa, até neste momento temos jogadores nas primeiras equipas de alguns clubes a nível nacional, portanto, mas a média de idades neste momento sempre-se a volta dos 19 anos, a média dos jogadores que nós temos, portanto, nos principais clubes, em alguns clubes chamados portanto, com não tanta intervenção no mercado como outros, porque acreditamos também que existem oportunidades nesses clubes para este tipo de jogadores crescerem e poderem ser profissionais de futebol. Nem todo jogador pode ser jogador de Liga dos Campeões. Claro. Há que haver jogadores para a Liga Europa, para equipas chamadas top 6, top 10. Para nós é muito importante isso. Nuno, introduz-se também nesta conversa que estamos a ter com o Clemente Araújo, que é chefe da delegação em Portugal da ICM Stellar Sports. É de facto uma agência enorme de renome, com alguns dos melhores futebolistas europeus e mundiais na sua carteira, e de facto para um jogador português ser representado pela Stellar é de facto já, enfim, não diria que meio caminho, mas pelo menos um bom começo para augurar aqui uma boa carreira, não é, Nuno? Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao nosso convidado, ao Clemente. Houve uma coisa que disse que me chamou muita atenção, que é a questão de desmistificar a questão do scouting, e nós não nos podemos esquecer que alguns destes jogadores, na idade que têm, aos 14 e aos 15 anos, não têm capacidade de decisão própria, portanto a decisão é dos pais. E portanto a questão da credibilidade da entidade a quem estão associados os jovens, as jovens promessas, é uma questão muito importante para quem está a tomar essas primeiras decisões. E portanto, em vez de ter um familiar, às vezes uma pessoa interessada que conhece alguém num clube, que por sua vez conhece um primo que trabalha no recrutamento do clube, ter uma entidade certificada, com uma cadeia de comando bem estabelecida e com contactos que possam ser verificáveis, é uma grande vantagem para quem, e um grande grau de confiança para quem está a introduzir um jovem, digamos assim, também uma jovem promessa, aquilo que se espera que venha a ser um negócio. Portanto, esse é o ponto do negócio. A parte da confiança é extremamente importante. E se existe uma entidade que está
que tem esta craveira a recrutar, é óbvio que as pessoas que estão a tomar essas decisões, que geralmente são os pais ou os familiares mais próximos, os encarregados de educação, têm uma confiança adicional em confiar. Portanto, eu diria que sim, que é um bom pronúncio para um jogador que venha a ser captado por uma empresa assim. Sim, para mim, que esclareça nisso, nos 28 anos de existência desta empresa, quase, temos uma taxa de mais de 90% de jogadores que iniciaram carreiras com nós e terminaram carreiras. Vocês podem ver Joe Hart, Peter Crouch, principalmente foi onde nós nascemos, em Inglaterra. São atletas, o próprio Gareth Bale, tiveram um único agente, sinónimo do trabalho que é feito nas várias etapas destes atletas, e é onde nós gostamos de trabalhar com eles pequenos, junto das famílias, dar o apoio necessário e fazer decisões certas e acertadas nos vários momentos das suas carreiras, que permitam eles um dia serem profissionais a tempo inteiro do futebol, sabendo que uns vão para aqui, outros vão para ali. É a natureza do negócio, nem todos podem. Existe um Cristiano Ronaldo no mundo, existe um Messi no mundo e nem todos vão poder atingir esses patamares, mas como temos ligas cada vez mais, o futebol sendo na sua expoência o maior desporto a nível mundial, existe sempre oportunidades de negócio, e nós tendo esta presença mundial, obviamente para os nossos clientes é sempre uma mais-valia. E às vezes nós sabemos como pode ser disruptivo mudar de agente, às vezes pode ser um elemento muito estabilizador na carreira. Bem, outras vezes também pode ser uma rampa de lançamento, mas são menos os casos. Sim. Isto é como tudo, acho que a gestão de uma carreira, quer seja desportiva, quer seja de outras áreas, prima-se por ter uma linha, uma conduta, um seguimento, e quando às vezes essa linha, há uma quebra nessa linha, a margem de erro é muito grande. Eu estou convencido pessoalmente, mas isso é uma opinião pessoal, que a maior parte do talento que muitas das vezes se perde neste país é fruto da má gestão que é feita, quer por parte do atleta, por quem nos acompanha, porque nós tínhamos capacidade de gerar mais talento ainda do que temos feito, porque nós somos um país em que temos no sangue de futebol, pois é uma questão de gestão, e precisamos também de clubes com mais oportunidades. Felizmente para nós, o futebol português está a crescer, há clubes que estão a dotar de outro tipo de infraestruturas, que têm outra linha de visão em relação ao jogador jovem, o que permite haver mais oportunidades de mercado para estes jovens talentos que têm a ambição de serem profissionais. Essa é uma excelente questão que introduz, Clemente, que tem a ver com a ideia um bocadinho, se calhar, feita, dirá o Clemente, que conhece muito melhor o mercado do que aquilo que eu conheço, mas há uma ideia um bocadinho feita de que o talento que pode ser potenciado em termos daquilo que são as grandes agências está todo retido pelos grandes clubes do futebol nacional. Mas, de facto, existe já um pouco essa ideia de que os outros clubes, os pequenos e médios, provavelmente, já começam a trabalhar melhor a formação, já têm, de facto, a capacidade, provavelmente, de reter essa formação, esses jogadores da formação durante um pouco mais tempo, naturalmente, não os ter como séniores, mas se calhar retê-los pelo menos até uma idade um bocadinho mais avançada, isto falando sempre daquilo que é o futebol de formação, já encontram grandes talentos inteiramente formados em clubes que fora do radar dos grandes? Sem dúvida. Você, para isso, basta analisar as convocatórias das seleções, em que já não vê só a presença de 3 ou 4 clubes, já vê a presença de 5, 6, 7 clubes nas suas convocatórias. Isso, no fundo, é o sinónimo de que há trabalho a ser bem feito por esses clubes. E nós acreditamos que nem todos os jogadores podem ser do top 3, é impossível, porque chegando à idade profissional não há espaço nem lugar para eles todos, e muitas das vezes a decisão é ficar, nem mexer neles, no bom sentido, naquilo que é o projeto desportivo até à equipa principal, porque se eles chegarem à equipa principal do clube onde estão, certamente vão ter uma carreira profissional à frente deles, muito mais fácil até que muitas das vezes está num contexto de um clube chamado grande nacional, em que o grau de dificuldade dessa passagem é muito maior porque a pressão é outra, o número de jogadores que existe na academia é outro, portanto, as oportunidades são muito menores, portanto,
cada caso é um caso, mas nós privilegiamos, sobretudo, o projeto desportivo que é feito para cada um pelo clube onde eles estão inseridos, em que o objetivo deles deve ser sempre chegar às primeiras equipas dos clubes onde eles estão inseridos. A partir daí, há um sem número de oportunidades que se abre e há um mercado que se abre para eles completamente. Nós conhecemos algumas histórias de alguns grandes futebolistas que foram descobertos por acaso. Imagino que não seja muito fácil muitas vezes encontrar talentos, mas explique-nos um bocadinho também para os nossos telespectadores perceberem lá em casa como é que é o processo de detecção de um talento. Vocês recebem uma dica de alguém que costuma acompanhar os jogos dos mais novos, depois vão confirmar. Explique-nos um bocadinho como é que é todo esse processo de um jovem que está a evoluir num clube, seja qual for a dimensão desse clube, portanto, fazer a viagem dessa primeira detecção até integrar, digamos assim, o plantel da Stellar. Ninguém vai inventar a roda. Passa por um processo de ter gente profissional na área de scouting, em que todos os fins de semana estamos na rua a visualizar dezenas de jogos. Bater os jogos de formação, não é? Jogos de formação, jogos competitivos. Como você falou e falámos um pouco, o futebol está concentrado, infelizmente, em meia dúzia, 7, 8 clubes a nível nacional, mas muito do trabalho é feito de terreno. Depois do trabalho feito de terreno, é feito um back-office em termos de perceber o jogador, o contexto familiar, o contexto de clube, qual é a projeção e dando grande parte desses elementos adquiridos, aí depois faz-se decisões em função. Obviamente que nós queríamos acertar neles todos, não é fácil, até porque estamos a falar de jogadores em formação, que depois Exato. Pode acontecer, há muita coisa que a gente não controla, mas sobretudo há requisitos que para nós são muito importantes, o contexto familiar, a parte do clube onde ele está inserido, como é óbvio, obviamente, a questão técnica, tática, a progressão do jogador, da posição onde joga, há muito aspecto a ter em consideração, mas já, digamos, temos um checklist mínimo para essas coisas que é feito por vários departamentos, que depois nos leva a fazer a decisão de avançar ou não para a representação desse atleta. Temos tido algum sucesso nas gerações. O Tiago Gouveia, geração 2001, foi o primeiro atleta que nós vacinámos em Portugal, já joga na equipa principal do Benfica. O Vasco Souza, que está no Futebol Clube Porto, 2003, já fez os vários processos. Não são muitos, lá está, nós temos um critério em que também é esse, não pode haver 200 jogadores por geração. Nós, quando falamos 50 jogadores, falamos desde o profissional à formação. Exato. E falamos sempre por gerações. No fundo, trabalhamos um pouco mais seleções de trabalho, de nascimento, em função do clube, a posição. Não temos jogadores na mesma posição, no mesmo clube. Tem aqui critérios que têm de ser preenchidos, porque estamos a perspectivar uma carreira futura. Eu não posso ter 2 clientes na mesma posição dentro do mesmo clube. Em clubes distintos, obviamente, aí os processos são distintos, as coisas são diferentes. Há critérios, mas coisas definidas internamente e uma filosofia de empresa muito bem estratégica. Sempre numa vertente de mercado externo, que é muito importante, porque, com todo o devido respeito por Portugal, há um mercado interno, mas para nós é muito residual. Nós temos sempre a visão do mercado externo, onde nós estamos posicionados nas principais ligas e onde mais facilmente conseguimos trazer oportunidades para estes atletas depois deles atingirem o nível profissional das suas carreiras. E pergunto-lhe se a abertura da delegação na cidade do Porto se nos diz alguma coisa sobre a área geográfica onde são detectados mais talentos. É uma simples coincidência. Alguns dos quadros que iniciaram o projeto em Portugal são do Norte, são do Porto. O Artur Fernandes, que também está com a empresa aqui do Porto. E na nossa área de negócio, ter uma casa própria significa ter uma casa própria. Muito daquilo o trabalho que nós fazemos é na rua, é ir ver pessoas, visitá-las, porque as pessoas não se deslocam, nem os próprios clubes se deslocam para vir ter com nós é que temos que estar. O Porto foi onde iniciámos, como referia, é a grande ambição nos próximos 2 anos abrirmos um sucursal também em Lisboa, porque pronto, temos lá bons clubes e clubes de referência e começámos a ter lá jogadores de referência. Começámos pelo Porto,
como poderíamos ter começado por Lisboa, mas neste caso começámos por Porto, mas foi uma coincidência. Obviamente que o futebol, 70% do futebol está no norte de Portugal, fruto certo. dos clubes que estão na Primeira Liga, na Segunda Liga, é tudo muito mais considerado aqui no norte, mas há muito para além do norte em termos de paisagem futebolística, digamos assim. Ok? Nuno, já estamos praticamente a terminar esta segunda parte do jogo económico, mas há um aspecto muito interessante que o Clemente focou há bocadinho, que tem a ver com o destino dos jogadores que são captados pela Stellar, que, como explicou o Clemente, em condições normais será quase sempre o estrangeiro. Sente-se aqui um pouco que os clubes de maior dimensão em Portugal têm cada vez menos capacidade de segurar alguns dos melhores talentos que evoluem no nosso país? Eu diria que o número de lugares está quase sempre muito bem definido e está quase sempre muito fechado e, portanto, com a contratação de jogadores fora, com a captação às vezes de talentos jovens noutros mercados para virem para as escolinhas cá, enfim, há uma série de fatores a influenciar isso. Agora, nós não podemos também esquecer uma coisa fundamental. Faz parte da natureza humana a pessoa querer um contrato melhor, querer progredir na vida, querer ganhar mais. E, portanto, o que acontece é que onde é que está o mercado que é o gold standard desse melhor não só mais oportunidades, muitas oportunidades desportivas, como muitas hipóteses de vitórias, como possibilidade de brilhar, é a Premier League. E, portanto, na verdade, esse é o gold standard, a seguir vem por aí abaixo. A Liga Portuguesa não está assim tão mal cotada, está-se a bater bem, mas na verdade são 3 clubes com lugares, com plantéis muito limitados e portanto o que acontece é que em alguns casos a pessoa quando tem essa hipótese de ir para um dos 3 grandes em Portugal também tem que considerar a hipótese de passar durante alguns anos numa equipa B ou eventualmente ser cedido em negócios de empréstimo para favorecer outro tipo de negócios. É normal, é algo que acontece, mas quer dizer, acho que faz parte da natureza humana querer subir e querer melhorar, e há um mundo inteiro de equipas do Championship inglês e mesmo escalões um bocadinho mais abaixo, que se batem para subir à Premier League, que estão projetos a 2 e 3 anos, que podem ter um projeto desportivo muito interessante, com possibilidades de ainda por cima ganhar bastante mais do que ganhariam em Portugal. Portanto, acho que não quer necessariamente dizer que nós temos menos lugar. Um jogador sem ambição, nós também não o queremos. Tem que haver ambição, e essa ambição tem que haver uma progressão na carreira, haver talento, e nós cuidando desse talento, esse talento tem que ser maximizado. E, obviamente, como qualquer pessoa normal, um jogador tem que ter ambição, e a ambição passa por ter etapas de uma carreira e poder dar o salto. Falou na Premier League, como sendo, obviamente, o ex-libris do futebol, mas há muitas ligas muito competitivas, a própria Bundesliga, a própria Liga Francesa. Nós estamos num patamar muito bom, conseguimos fazer um trabalho, acho que Portugal faz um trabalho excelente, talvez único a nível da Europa de promoção e de criação de talento, e nós estamos aqui para maximizar esse talento e acompanhar esse talento e perspectivá-lo para outro tipo de carreira, sem dúvida alguma. Até já falamos sobre isso, talvez fosse uma boa forma de promover a Liga Portuguesa, é a liga onde nascem os talentos. Para quem nos está a ouvir, Pedro Proença e outras pessoas, cá fica uma dica. Veja-se o caso, por exemplo, de Ruben Dias, que foi transferido já praticamente no final de um mercado de transferências e, enfim, destaca no City e é considerado o defesa mais valioso do mundo. E falámos disso precisamente na primeira parte. O Ruben Dias não engana também. O Ruben Dias não engana. É como o algodão. Também diria que esse era fácil de identificar. Sim. Clemente, muito obrigado pela presença neste programa. Espero tê-lo mais vezes neste espaço para falarmos de talento e provavelmente de outros temas que dizem respeito também aos agentes e à FIFA. Provavelmente teremos aí outros temas para falar num futuro próximo. Clemente, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir, seguimos então para as escolhas dos nossos comentadores neste jogo económico. Estamos de volta para as escolhas neste jogo económico. Nuno, a tua escolha para esta semana, em termos de número, é o 5. É o número de suspensões que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem decidiu depois de lamentáveis incidentes na Luz, num jogo
de acesso, quer dizer, num jogo da fase final do campeonato de hóquei em patins entre o Benfica e o Sporting. Nós muitas vezes dizemos que a disciplina desportiva, a justiça desportiva em Portugal não é rápida a agir, etc. Assim, aqui no caso da Federação Portuguesa de Patinagem, sim. Pedro Henriques e Eduardo Lamas no Benfica foram suspensos por 3 e 2 jogos. Ferran Fon, Henrique Magalhães e João Souto pelo Sporting também foram suspensos por 3 e 2 jogos. E, portanto, basicamente o que a Federação Portuguesa está a dizer é que naquilo que resta de encontros entre estas duas equipas, estes jogadores não vão participar. São jogadores importantes para as equipas, sem dúvida que sim. Agora, aquilo que aconteceu em campo e que toda a gente viu, que foram agressões, ainda por cima, no hóquei há sempre ali um instrumento a mais nas mãos que permite agredir outra pessoa com alguma gravidade. Enfim, tem que ser estes castigos têm que ser exemplares e, portanto, acho que fez muito bem a Federação Portuguesa de Patinagem em punir estas pessoas, estes 5 jogadores, com a impossibilidade de disputarem mais jogos uns contra os outros, pelo menos nesta fase da competição. Se passar, a equipa que passar, enfim, logo jogará com estes jogadores, depois deles refletirem um bocado mais sobre o que fizeram. Nuno, para fechar, o teu protagonista. O meu protagonista é o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira está, ao que tudo indica, de saída da KTM. É o meu protagonista e não é necessariamente por um lado positivo, é por alguma dúvida que temos sobre por onde é que ele vai e sobre que escolhas é que ele está a fazer. O Miguel Oliveira foi convidado pela segunda equipa, a equipa satélite da KTM, a Tech 3, para ficar com um lugar, com uma moto, ok? Tens aqui uma moto onde podes correr no próximo ano na MotoGP, e neste momento o que se fala, se bem que ele hoje, ainda há pouco, tenha vindo, e estamos a gravar isto quarta-feira, ele tenha vindo pôr um bocado de água, pôr água na fervura, é a possibilidade dele ir para a Gresini, que é uma equipa satélite da Ducati. Mas não é a primeira equipa satélite da Ducati, ou seja, então o Miguel Oliveira está a trocar a equipa B da KTM por uma equipa eventualmente C, porque a Ducati tem a Ducati de fábrica, a equipa principal, tem a satélite que é a Pramac, depois tem a Gresini e tem a VR46. Qual delas é a 4 e qual delas é a 3 ainda fica para ver, sendo que a VR46 é do italiano Valentino Rossi, portanto a Ducati é uma equipa italiana. Quando houver escolhas, nós enfim, vamos sempre considerar que a VR46 vai ter alguma precedência. Enfim, de qualquer maneira, não dá para perceber muito bem, mas a boa notícia é que, e isto é uma boa notícia dentro daquilo que é um bocadinho mau, é muito provável que o Miguel Oliveira continue a correr no MotoGP para o próximo ano, ainda que seja com cores diferentes. Muito bem. Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.